Você quer saber como se organizar melhor para evitar procrastinação e quer saber como eu me organizo no meu dia a dia para conseguir fazer todas as coisas que eu faço? Então fica depois da vinheta que eu vou te contar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana e eu vim falar para vocês hoje sobre organização, tá? Eu vou falar um pouco para vocês de como eu me organizo para dar conta de fazer tudo que eu faço, tá? Então, primeiro, por que é importante a gente organizar? A gente se organizar? Porque quando a gente se organiza, a gente evita procrastinar, que é perder tempo com coisas desnecessárias. Se você tem um planejamento bem feito, você vai conseguir lidar com as suas tarefas, tá? E vai conseguir manter um pouco mais de foco. Além disso, um planejamento, para ser bem feito, ele não precisa de planner, não precisa de agenda. Você pode pegar uma folha qualquer e colocar lá, escrever os dias da semana, ou então o mês, você faz da forma que você quiser. Um planejamento ele é livre, tá? Então você não precisa dessas coisas de eu vou pegar um planner com adesivinho, com não sei o que lá. Não, você faz e personaliza da forma que você quiser, tá? Então, para você fazer um planejamento bem feito, não necessariamente você precisa de alguma coisa cara. E outra coisa, você pode se preferir para se planejar com aplicativos de celular, por exemplo. Eu tenho um vídeo no meu IGTV, no meu Instagram, que eu falo sobre aplicativos de produtividade. Então vai lá dar uma conferida, porque lá eu dou algumas dicas, tá? Além disso, o que é importante a gente fazer inicialmente? É importante que a gente faça uma pré-lista. Essa pré-lista seria para você conseguir colocar tudo que você tem para fazer. Aí você vai pegar uma lista e vai colocar tudo que você tem para fazer. Eu, por exemplo, coloco nessa lista estudar anatomia, fazer tal projeto, tudo, sabe? Se tiver alguma meta, alguma coisa que você queira fazer, por exemplo, tomar 2 litros de água por dia, você vai colocar nessa pré-lista, tá? Então, tudo que você tem para fazer, você coloca nessa pré-lista. Depois, você vai organizar a sua semana. Então, todas essas tarefas dessa lista, você vai distribuir na sua semana de acordo com a quantidade que você quer fazer. Aí você vai colocar as tarefas de todos os dias e por aí vai. Eu gosto de fazer dividindo minhas tarefas em manhã, tarde e noite. Por quê? Eu não gosto de colocar o horário muito engessado, porque se tem um imprevisto e você tem um horário, por exemplo, coloquei estudar sistema circulatório 8 horas. Então, 8 horas apareceu um compromisso e eu não vou conseguir estudar. Então, eu não vou estudar em nenhum outro horário? Entendeu? Então, o seu planejamento ele tem que ser flexível. E uma coisa que é muito importante é você não lotar o seu dia. Porque se você lotar o seu dia, você não vai conseguir cumprir as suas metas, tá? Já te adianto. Não adianta você colocar lá no seu planejamento que você quer fazer 1000 coisas e você não vai conseguir cumprir, tá? Então é muito importante que você seja realista e deixe algum tempo livre, porque se aparecer qualquer coisa, você precisa desse tempo. Sem contar do tempo que você tem que ter pra você, né? Você precisa de tirar um tempo para assistir um filme, assistir uma série, cuidar de você mesmo, fazer uma hidratação no cabelo, sei lá. Tirar um tempo pro seu lazer. Porque a gente não é nada sem um tempo pra gente. É claro que tem, por exemplo, eu amo estudar, mas se eu estudar o dia inteiro, todos os dias, eu vou ficar doida. Não tem como, sabe? Então, a gente tem que se planejar dessa forma. Então, você tem que ter as suas tarefas do dia, nos turnos, que seja, da forma que você preferir. E também você tem que deixar esse tempo livre e um tempo de lazer, tá? Lazer pode ser até uma atividade física, tá? Tem gente que gosta e que pode ser até essa atividade física. Além disso, depois de organizar a semana, deixar o espaço livre, deixar um tempo de lazer para você ter o seu momento,
você tem que pensar, quando eu tiver que fazer uma tarefa, eu tenho que focar. Não adianta você colocar lá, por exemplo, que você vai estudar sistema circulatório, se na hora de você estudar você pega o celular, você mexe, não sei o que lá, e no final do dia você fala, nossa, eu não consegui cumprir o meu planejamento. Mas você não conseguiu por quê? Você procrastinou? Tem várias técnicas para você conseguir ter foco, e uma delas é um aplicativo que se chama Pomodoro, que ele te dá 50 minutos de foco e 5 minutos de intervalo, tá? É uma coisa meio engessada, mas você pode modificar de acordo com o tempo que você acha que você consegue concentrar. Eu, por exemplo, quando eu sento para fazer alguma tarefa, eu sento e faço aquela tarefa. Eu tento não me distrair com nada. O celular pode até ficar perto de mim porque não me atrapalha. Mas eu sento e faço porque eu quero terminar, entendeu? Eu não quero ter uma tarefa pendente. Então eu sento e foco naquilo, entendeu? É uma coisa minha. Mas não é uma coisa minha totalmente, a gente desenvolve. Porque tudo vai de hábito. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem pequenos gatilhos que nos ajudam a desenvolver o hábito, tá? E um desses gatilhos é você sempre ter uma rotina antes de estudar, por exemplo. Eu gosto de, toda vez antes de estudar, eu vou na cozinha, pego um copo de água e sento, entendeu? Ou então, sei lá, às vezes eu gosto de entrar no Instagram, dar uma olhada em Instagrams de estudo, por exemplo, dar aquela motivada para depois sentar e estudar. Ou então, sei lá, tem várias formas, sabe? Então, crie uma rotina para você que o seu cérebro vai entender. Toda vez que eu fizer aquilo, é um momento de estudar, tá? Isso é muito importante porque a gente às vezes tem dificuldade, sabe? Mas só que o cérebro é treinável. O cérebro é treinável, a gente consegue treinar o cérebro para foco, a gente consegue treinar o cérebro para desenvolver um hábito, a gente consegue treinar um cérebro para poder raciocinar melhor, para desenvolver um estudo mais eficaz. Então o cérebro é treinável, tá? E também um outro fator não adianta você querer fazer tudo em um dia e deixar os outros dias mais livres, tá? Então é importante planejamento. Você tem que diluir as suas tarefas ao longo da semana. Uma coisa que eu sempre faço, eu não coloco tarefas para mim no final de semana. Eu não faço nada no sábado e no domingo. Eu desenvolvo minhas tarefas principalmente durante a semana, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu tiro ele pra mim, sabe? Pra ficar com a minha família, pra ficar com meu namorado. Então é tudo questão de planejamento. E outra coisa que é muito importante, você tem o seu planejamento semanal. Só que é importante você fazer uma lista de tarefas diárias também. Porque, por exemplo, segunda-feira você tá lá no seu planejamento determinada atividade. Só que apareceu atividades novas. Você tem que priorizar as atividades que você tem como foco principal, que seriam os do planejamento semanal, mas tem uma lista de tarefa diária para você não deixar passar nada. E toda vez que você terminar de fazer alguma tarefa, você vai lá e marca. Você não tem noção de sensação que é toda vez que você marca uma tarefa concluída. É muito bom, tá? Porque é assim que a gente consegue ficar mais motivado. Ai, terminei uma tarefa, quero terminar outra. Entendeu? Aí você vai lá e termina uma outra tarefa. Então é muito importante que a gente tenha um planejamento semanal com as tarefas mais fixas, né? Não engessadas em horário, mas mais fixas para a semana. E uma lista de tarefa diária que vai ser moldável. Você vai poder movimentar as tarefas de um dia para o outro, tá? Então é importante que tenha essa lista diária de tarefas também. E essa questão de prioridade é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa.
Só que a gente tem que priorizar, porque senão a gente não vai fazer nada, entendeu? Que nem eu falei lá, a gente tem que ser realista. Coloca alguma coisa que você vai dar conta de fazer. Não coloque coisas demais pra você não dar conta, porque senão você vai desmotivar. E se você desmotivar, aí ferrou. Porque você vai falar, não consigo fazer, vou parar, aí você joga tudo pro ar. Mas não faça isso. Você vai adaptando o seu planejamento, tá? Vai adaptando o seu planejamento, vendo a sua capacidade. Cada um tem um tempo diferente para poder lidar com as tarefas do dia a dia. Então é basicamente assim. Eu faço uma lista, resumindo, né? Eu faço uma lista de tarefas que eu tenho que cumprir. Aí eu pego um planejamento semanal e durante essa semana eu coloco as tarefas que eu preciso fazer distribuídas na minha semana, para não ficar nada pesado. E coloco coisas que eu quero fazer, tá? Que eu tenho como uma prioridade também. Então eu coloco tudo lá no meu planejamento semanal. E eu deixo sempre um tempo livre e uma lista para tarefas diárias. Nessas tarefas diárias eu coloco coisas que vão surgindo, por exemplo, ir ao mercado, pagar uma conta, sei lá, o que seja, sabe? Coisas que vão surgindo ao longo do dia que você não tinha planejado. Então você tem que ter espaço para isso, porque senão você vai ficar sufocado de coisas. Então, planejamento é extremamente importante para você conseguir cumprir as suas metas e fazer do seu dia ainda mais produtivo. Porque se você tentar tirar para todo lado e fazer as coisas sem planejamento, você vai ter a sensação de que você não está fazendo nada e vai perder tempo, tá? Porque a gente, com essa sensação, a nossa mente comanda muito, sabe? E quando você tem essa sensação de que você não está fazendo nada, é pior, porque sua motivação vai lá embaixo, sua autoestima vai lá embaixo. Então, planejamento, além de ser bom para sua produtividade, é bom também para sua saúde mental, tá? Então, eu deixo aqui essa dica para vocês e eu agradeço por terem assistido meu vídeo. Se gostou, segue aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, tá? Pra gente poder ajudar cada vez mais pessoas a se organizarem de uma forma mais eficaz. Muito obrigada mesmo. Beijo.